Olá vocês, tudo bem por aí? Estamos começando mais um Linkados na Área, um programa de entrevistas feitos por nós, alunos de jornalismo da ESPM São Paulo. Muito prazer, eu sou Felipe Dorini. E eu sou Luiz Gattai. Hoje vamos conversar sobre a uberização da vida com um sociólogo renomado. Ele é formado em administração pela Universidade Federal da Bahia, é também mestre em antropologia social na Unicamp e doutor em sociologia e antropologia na Universidade de Lyon, na França. Ele também é autor dos livros Executivos Negros, Racismo e Diversidade no Mundo Empresarial e Sociologia das Organizações, Conceitos, Relatos e Casos, além de ser um professor querido da casa. Nosso convidado é Pedro Jaime. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, eu que agradeço a vocês, alunos aqui da SPM, repórteres aqui desse programa, apresentadores desse programa e a comunidade que está nos assistindo. Muito obrigado, professor. E agora roda a vinheta que daqui a pouco tem mais sobre uberização da vida. O que é o fenômeno da uberização? É interessante que quando vocês me chamaram para esse programa, e o título dele é a uberização da vida, né? Na verdade, a uberização da vida a gente pode pensar que é uma metáfora que transporta conceitos do mundo empresarial para pensar como eles se expandem para o conjunto da vida, né? Porque a uberização, na verdade, está relacionando a empresa Uber, né? Uma das empresas que são referência nesse estágio do capitalismo contemporâneo, que é chamado capitalismo de plataforma. É interessante destacar que desde o surgimento do capitalismo industrial, lá no final do século XIX, início do século XX, a gente tem três modos de organização da produção no capitalismo, né? O Fordismo, que é um modo de produção em massa, um modo de produção em série, né? Lá no início do século XX, muito associado à empresa Ford, depois a gente volta a pensar um pouco mais sobre isso, né? Em seguida, o toyotismo ou volvismo, quando as empresas já não querem mais produzir em massa, não querem mais produzir em série, trabalham com estoque zero, trabalham numa relação alinhada com seus fornecedores por demandas dos seus clientes. E depois a fase que a gente vive hoje, que é do capitalismo de plataformas, né, do mundo digital, que tem transformado bastante a forma de organização da produção. E aí, quando você pensa uberização da vida, a gente pode imaginar de que forma esse modelo de organização da produção no capitalismo contemporâneo avança para as lógicas da nossa vida. Professor, na sua opinião, quais são os principais problemas da uberização? Tá. Então, vamos começar refletindo um pouco antes sobre aqueles modelos de organização da produção, que aí vai ficar um pouco mais fácil da gente entender a uberização da vida. Se a gente pega, por exemplo, o capitalismo fordista, né, da produção em massa, essa ideia de Fordismo não está associada somente a um modo de organização do trabalho ou da produção, associada ao empresário Ford, é claro que por uma razão muito concreta, né? Mas, e eu vou explicar qual é ela, mas há uma lógica de organização da sociedade também, né? Então, ali naquele momento, quando estava surgindo a sociedade da produção em massa, essa sociedade de produção em massa tinha que ter uma contrapartida também em consumo de massa, né? E se chama Fordismo, esse modelo de organização não só da produção, mas da sociedade, porque o empresário Ford foi um dos primeiros a perceber isso. Se ele ia produzir automóveis em massa, quem ia consumir não poderia ser somente uma pequena aristocracia, teria que ter um mercado consumidor de massas. Então, naquele momento ali, houve o que é chamado na sociologia econômica, né, na área de economia e de sociologia econômica, um pacto fordista. Os ganhos de produtividade, né, que houve naquele momento com a produção em série, né, que é diferente da produção artesanal, em que cada artesão fazia o trabalho do início até o fim. Com a produção em série você parcela o trabalho em tarefas, então ele ganha em velocidade, ele ganha em produtividade. Os ganhos econômicos com esse aumento de produtividade foram repassados, em parte deles pelo menos, por os trabalhadores em termos de aumento do salário para garantir que eles fossem consumidores, né? Além disso, esse pacto fordista juntou as empresas, os trabalhadores, os sindicatos e o próprio Estado. Além disso, você passa a ter um Estado que garante, por exemplo, um seguro-desemprego para, possibilitar que o indivíduo, mesmo perdendo uma posição no mercado de trabalho, eventualmente temporariamente, né, ele pudesse seguir sendo consumidor para que o sistema continuasse alinhado, digamos assim, né? Então, esse foi o modelo de organização
fordista, né, de organização da sociedade dentro da lógica fordista. Esse sistema funcionou bem quando o capitalismo ainda era um capitalismo nacional, né, porque as empresas tinham, digamos, o interesse de articular a lógica da produção com as demandas sindicais e com o Estado para garantir que esses trabalhadores fossem também consumidores dos seus produtos. Num contexto de globalização, começa a entrar água nesse modelo, né? Porque as empresas produzem os seus produtos, né? Mas para elas interessa menos se os consumidores estão dentro do seu território nacional ou se estão espalhados em diferentes lugares do planeta, porque você tem uma redução dos custos de transporte, um desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação que permitem que elas produzam em diferentes lugares, em produção em rede, deslocalizada, em diferentes lugares onde o custo do trabalho é mais barato, e coloquem os seus produtos em diferentes lugares também. Então começa a haver rupturas nesse pacto fordista, né? Em termos de modelo de organização da produção, a gente passa pelo volvismo, pelo toyotismo, as empresas começam a trabalhar sem estoques, e a uberização, e a gente pode chegar aí nos problemas, é esse momento em que as empresas repassam, né, uma série de atividades para os indivíduos de forma atomizada, né? Não só repassam a produção para os indivíduos, porque um motorista do Uber, vamos pensar primeiro o Uber, depois a gente expande para a lógica da vida, o motorista do Uber ele já não tem mais vínculos trabalhistas com essa empresa, compara com o que eu estava falando antes em relação ao capitalismo fordista, né? Então ele passa a não ter vínculo, ele é um empreendedor de si mesmo, ele tem que se virar para tocar a sua vida como se fosse um empresário, mas na verdade ele é um empresário, entre aspas, né? Entre muitas aspas, e muito fragilizado nessa relação de trabalho. E a empresa Uber, por exemplo, repassa também para os próprios consumidores modelos de avaliação de desempenho desses funcionários. Quando a gente dá 4 ou 5 estrelas para o motorista do Uber, a gente está fazendo um pouco o trabalho que seria do RH das empresas, por exemplo, né? Então as empresas vão reduzindo os seus custos, flexibilizando as relações trabalhistas ou pressionando os estados pela flexibilização das relações trabalhistas e repassando para os consumidores o trabalho que seria interno do seu RH. O que é que isso significa? Que a gente passa a ter um modelo de sociedade com laços sociais muito mais frágeis do que aqueles que a gente tinha no capitalismo fordista que a gente estava falando antes, né? Então é uma sociedade com muito efêmera em termos dos seus laços sociais, muita insegurança do ponto de vista das relações de trabalho. E se a gente pensar para a lógica da vida como um todo, como isso se amplia para a lógica da vida, essas inseguranças, essas volatilidades acontecem também em outras dimensões do nosso viver. E quais são os impactos desse fenômeno para o universo social? Então, eu acho que é isso, esse modelo de organização da produção, esse modelo de organização empresarial vai avançando para outras lógicas da nossa vida, né? Até vale a pena fazer um destaque aqui, que dentro do modelo do capitalismo fordista que a gente estava falando, a gente não expressava claramente, se a gente for pensar a ordem do discurso, digamos assim, a gente não falava exatamente de uma fordização da vida, ainda que acontecesse. Por exemplo, se a gente pega o Pink Floyd The Wall, né, o filme, a gente vê ali uma crítica forte ao modelo de educação em série, né? Da educação em massa, em que as pessoas se despersonalizam, os estudantes estão ali numa esteira de montagem e são transformados ali em suco, né, naquela esteira de montagem, né? Mas ainda assim a gente não falava exatamente de uma fordização da vida, né? A palavra fordismo a gente geralmente associa mais ao modelo de organização da produção, inclusive da produção de serviços, como a própria educação, né? Hoje em dia, com o modelo de produção mais ligado a essa lógica do capitalismo de plataforma que tem na Uber uma referência, acontecem esses problemas, como você tinha levantado, que impactam a nossa vida, porque as relações vão se tornando mais frágeis, né? Então, por exemplo, se a gente pega na nossa área educacional, né? Muitas instituições de ensino, os professores já não têm vínculos permanentes, né, ampliados com as instituições. Eles chegam ali, fazem, vamos chamar assim, entre aspas, uma corrida Uber e depois eles têm que estar em outro lugar, correndo, se viram nos 30 para estar em outro lugar. Então você tem uma fragilização dessas relações de trabalho em vários setores da atividade econômica, em que as pessoas têm que empreender, enfim, vender a sua expertise para vários clientes, empresas diferentes, para conseguir sobreviver
quando no modelo de capitalismo fordista, por exemplo, elas teriam vínculos menos tênues, né, e mais consistentes com as empresas para quem eles trabalhavam. Em contraposição, quais são as principais... Em contraposição, como você avalia as principais virtudes deste fenômeno? Olha, de alguma forma a gente pode dizer que o indivíduo ganha uma certa autonomia, talvez a gente pode pensar assim, né, sobre a sua própria vida, eventualmente, né? Ao invés de estar preso, né, numa lógica de produção que poderia deixá-lo, sei lá, pouco flexível, né? Também a gente tem uma demanda pela maior participação dos indivíduos na lógica de trabalho, na lógica do viver, uma maior responsabilização sobre sua própria vida e sua atividade no trabalho, né? Enfim, e o modelo de capitalismo fordista que a gente estava falando antes foi muito criticado por emborrecer o trabalhador. Era aquele trabalhador que fazia uma tarefa muito específica na dinâmica do trabalho e terminava não se vendo, né, no produto final do seu trabalho, né? De toda forma, o fato da gente não querer voltar para aquele modelo de capitalismo taylorista, fordista, né, por conta do emborrecimento que ele gerava para a classe trabalhadora, não quer dizer que o modelo atual, que em princípio promete mais autonomia para os indivíduos, esteja correto. Você está para entender? O fato da gente criticar o modelo anterior não quer dizer que o modelo atual seja perfeito, né? Mudam-se os modelos, mudam as formas de crítica social, que é o trabalho que nós, em todo caso, na área de ciências sociais, sabemos fazer. Em uma pesquisa do IPEA em conjunto com o IBGE, eles apontaram um aumento significativo dos trabalhadores informais. Saiu de 33 mil em 2016 para 383 mil em 2022. A que se deve esse fato? Justamente esse fenômeno que a gente está conversando aqui, que vocês nominaram como uberização, que não é só do modelo de organização de trabalho da produção, mas da própria vida, né, como foi nominado esse programa de hoje, né? Isso significa uma precarização do trabalho, uma informalização do trabalho, porque o trabalhador passa a não ter vínculos trabalhistas com a empresa, né, e passa a ser um empreendedor de si próprio, né, uma espécie de autônomo, a gente diria na linguagem antiga, né, uma espécie de autônomo ali que tem que se virar para fazer a renda em relações informais de trabalho, né? Esse emprego com vínculos mais garantidos, né? Um emprego atravessado por relações sindicais que garantiriam esses direitos dos trabalhadores, vai se esfacelando no mundo contemporâneo. São poucas categorias que ainda têm, né, esse que seria quase que um privilégio, né, no mundo contemporâneo. Neste mesmo período, a pesquisa apontou uma queda de 30% na renda dos trabalhadores. Qual seria a justificativa para tal queda, uma vez que os pedidos no aplicativo aumentaram significativamente? É uma boa pergunta, né? Talvez essas empresas desse modelo de organização marcado pela flexibilidade, né, que a gente está chamando aqui de Uber, não estejam repassando, né, para esses trabalhadores, né, os ganhos de produtividade que podem eventualmente ter. Então, vamos voltar àquele raciocínio original nosso. No modelo de capitalismo fordista, sobretudo na primeira metade do século XX, ele funcionou bem até os anos 45, né? Depois veio o período dos chamados... entre o período de 45 e 75 foi um período de crescimento importante do capitalismo também, foi um período importante de crescimento desse modelo de produção mais fordista, e depois veio a crise do petróleo, enfim, uma série de outros problemas do capitalismo e que levaram a uma certa ruína daquele modelo de capitalismo industrial fordista. De toda forma, como eu estava comentando com vocês ali, como ainda era um capitalismo nacionalizado, vamos pensar assim, as empresas tinham interesse de repassar os seus ganhos de produtividade, os seus lucros, a parte dos seus lucros, para os trabalhadores. Eu digo as empresas, não no sentido de cada uma empresa em particular, mas o conjunto das empresas, como uma forma de criar um mercado consumidor de massas. Vale a pena dizer que é algo que o Brasil nunca teve totalmente, né? Uma ampla classe média. Esse é um fenômeno mais recente na sociedade brasileira. Mas nos países europeus, na América do Norte, houve a formação de um mercado consumidor de massas, né? Com a ruptura do capitalismo nacional e a construção de um capitalismo mais globalizado, as empresas oferem lucros com consumidores espalhados em diferentes
partes do planeta e não estão necessariamente interessadas em repassar esses ganhos de produtividade, talvez, para os seus funcionários. O certo é que já existem tensões, né, entre motoristas de aplicativo que começam a se articular em associações, né, associações de trabalhadores, né, que prestam serviços a essas plataformas para tentar reaver os seus direitos, enfim, melhorar a relação que se estabelecem com essas empresas. Professor, pela falta de leis trabalhistas, muitos trabalhadores têm jornadas extremamente longas. Quais medidas podem ser tomadas pelos aplicativos para que se torne mais humanizado o trabalho? Tá. Eu acho que seria uma certa ingenuidade a gente pensar que os aplicativos, por si próprios, iam colocar essas regras no contexto de um capitalismo que a gente chama hoje muito de neoliberal também, de desregulamentação, né? O Estado termina interferindo pouco, né, na lógica empresarial. Há quem fala que a gente não deixou de ter um Estado, digamos, entre aspas, de bem-estar social, um Estado que garante benefícios para parcelas da população, mas que esse Estado de bem-estar foi deslocado mais para as elites empresariais. O Estado termina concedendo mais às elites empresariais do que a própria classe trabalhadora. Então, acho que seria uma certa ingenuidade a gente imaginar que os aplicativos, por si, repassariam os ganhos de lucro que estão tendo ou redefiniriam as relações de trabalho. O que a gente precisa é retomar, talvez, esse modelo tripartite das empresas, das associações de trabalhadores ou sindicatos e dos estados para que possam sentar juntos e negociar condições adequadas, condições mais humanas de trabalho para esses motoristas de aplicativo, para falar mais da uberização no sentido do trabalho, né? Agora mesmo estava vindo para cá e no rádio estava sendo anunciado, né, uma discussão de que o Lula vetou, né, a redução de impostos para empresas de determinados setores da atividade econômica, né, desonerar essas empresas, porque isso faz com que o Estado tenha menos recursos, talvez até para aplicar em programas sociais. Isso pode também impactar, né, em uma flexibilização da atuação dessas empresas. Então, é preciso estar atento a essa dinâmica da relação das empresas com o Estado e com os trabalhadores. Mas só um modelo de negociação envolvendo esses três setores é que pode chegar numa solução. Pedro, como a uberização da vida está impactando a demografia do mercado de trabalho no Brasil, considerando que a maioria dos envolvidos é homem com menos de 40 anos, especialmente entre os empregados? Penso também que está relacionado com o que a gente estava discutindo antes, né? Com uma sociedade que já não tem mais aquela oferta do emprego formal, né? Aquele emprego formal tem reduzido muito por conta também dos processos de automação, de robótica e agora com a inteligência artificial, fenômenos que vão trazer ainda mais complexidade para a sociedade contemporânea. O certo é que se a gente pegar, por exemplo, a população bancária, né? E não só aquele que trabalha no ponto de venda no banco, né? Que seria o chão de fábrica do banco, mas quem trabalha na retaguarda, na parte administrativa, de RH, de marketing dos bancos e de vários outros setores da atividade econômica, parte desse trabalho tem sido substituído pela inteligência artificial, no caso do setor industrial, pela robótica, né? Pela automação. Então, muitos jovens que não encontram mais lugares nesse mercado de trabalho, né, formal, com carteira assinada, vão para essas alternativas, como vocês estavam apontando, estão relacionadas ao emprego informal, não raras vezes precarizados. Então, como você falou, é sobretudo uma população jovem, né, que a porta de entrada no mercado de trabalho já se dá nesse ambiente mais precarizado e sem muitas garantias. Em termos de equidade racial e diversidade racial, quais são os principais desafios quando 94% dos trabalhadores informais são homens e 59% deles se consideram pretos e pardos? Na verdade, então, esse é um desdobramento, né, dessa desigualdade econômica. Esses setores que vocês estão apontando são setores muito masculinos, né? Isso não quer dizer, aí vale a pena fazer um destaque, né, que são os homens que estão sofrendo nessa relação no mercado de trabalho. As mulheres também podem estar situadas, por exemplo, se a gente fosse pegar dados socioeconômicos aqui, no trabalho doméstico, por exemplo, né, que também é um mercado de trabalho de baixa remuneração, enfim, né? A gente poderia olhar o caso das mulheres também, né? E como esse é um trabalho mais penoso, digamos assim, com menos garantias, ele recai sobre aquela parcela da população que vem dos estratos de classe mais inferiores. Infelizmente, na sociedade brasileira, é a população negra que é atravessada por essa relação de classe também, que está nesses estratos inferiores, nas camadas inferiores
socioeconômicas, né? Então, são mais impactadas por esse trabalho mais informal. E quais são as perspectivas futuras para a uberização da vida no Brasil e como isso pode afetar a economia, o mercado de trabalho e as políticas públicas? Olha, então, a gente das ciências sociais costuma dizer que não temos bola de cristal, a gente não pode prever o que vai acontecer no futuro, né? O que vai acontecer vai depender dessa relação de forças, como a gente estava falando aqui antes, entre os diferentes atores, ou os diferentes agentes, né? E a necessidade, como você mesmo falou, de políticas públicas, né? Quando o presidente Lula, sem querer entrar aqui na discussão partidária e as posições políticas partidárias de cada um que está nos assistindo aqui, mas o fato é que quando o presidente Lula assumiu, ele já procurou o presidente Biden dos Estados Unidos para discutir a questão da regulamentação das relações de trabalho nesses setores da economia que têm sido muito afetados por informalização, como é o setor de Uber, né? Muitos marcados pelo empresariamento de si mesmo, né? Então, é como se esse governo tentasse fazer aliança com outros governos para pensar na regulamentação dessa atividade, né? Mas o mundo tem oscilado bastante nos últimos anos, a eleição agora da Argentina revelou isso, né? Entre governos de uma certa centro-esquerda, que é na verdade uma esquerda mais social-liberal, hoje em dia, e uma ultradireita. Então, talvez a gente vai ter aí movimentos pendulares, né? De determinados momentos tentando regulamentar essas relações de trabalho e outros, em outros momentos, uma tentativa de desregulamentar essas relações de trabalho. E aí esse jogo político envolvendo diferentes agentes, diferentes atores, vai desenhar com mais clareza para a gente o que vai acontecer no futuro. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou. Obrigado por aceitar o convite, foi uma honra te receber aqui. Opa, sou eu que agradeço mais uma vez ao convite de vocês e à galera que está nos assistindo. Muito obrigado pela participação, Pedro. Gostaria também de agradecer a toda a equipe do Linkados e a nossa orientadora Edi Vargas. Se você quiser ver outros programas do Linkados na área, é só entrar no site do portal de jornalismo da ESPM São Paulo, www.jornalismosp.espm.edu.br. Até a próxima edição. E aí, galera? Foi bom, hein? Acho que deu certo. Muito legal, muito legal. É interessante discutir sobre isso, né? Vocês estão em qual semestre agora? Segundo. Estamos no segundo. Segundo? Você deu- Nossa, foi meu. É, você deu Semestre aula pra passado.